possa ajudar a todos nós nessa reflexão de hoje à noite. O tema proposto para a gente conversar é fora da caridade não há salvação. É um tema bem abordado na doutrina espírita, já que Kardec tem ele como um ponto central para a salvação. Lá no capítulo 15, no item 3, Kardec diz que a caridade não é um dos caminhos da salvação, mas sim o único caminho. Então, se Kardec diz que é o único caminho, então é por ele que nós devemos traçar a nossa linha de reflexão, pelo menos nos estudos que a gente faz. E tem vários meios da gente abordar esse tema. Um deles é trazendo uma visão religiosa tradicional, que seria trazer as passagens, os versículos, os pontos onde Jesus traça alguns comentários e daí a gente ficar a contemplar esses ensinamentos do Cristo, realmente achando bonito e não entendendo muita coisa. Por quê? Porque o entendimento se faz na hora da prática nossa, né? E aí a gente ainda está um pouquinho distante dela. E um outro caminho é a gente trazer uma reflexão direta sobre o assunto, também trazendo e puxando alguns versículos bíblicos onde diz que iremos para o inferno, se não praticarmos, né, a caridade. E um terceiro caminho, que talvez seja o mais lógico para que a gente possa avançar, seria trazer, é o que a gente vai tentar trazer, uma reflexão sobre a nossa condição enquanto espíritos em um mundo de provas e expiações, espíritos ainda imperfeitos que somos, e a partir daí a gente vira um entendimento melhor sobre os ensinamentos do Cristo e ver se ele faz sentido para que a gente possa devagarinho ir colocando na nossa vida, no nosso caminhar, para que isso sirva para algum despertar. Eu sempre lembro da frase atribuída a Michelangelo, né, quando ele foi questionado por Leonardo da Vinci, como que ele conseguiu visualizar ou finalizar aquela obra que é Davi, né, aquela obra de mais de 5 metros ali de pedra, né, que ele tirou de um bloco de pedra. E a Michelangelo disse mais ou menos assim: eu já tinha visto Davi lá dentro, o que eu tirei foi o excesso, né? Eu tirei ali o excesso de pedra que existia no Davi. Então, Michelangelo ele tinha a visão, ele viu, existia uma pedra, que inclusive 2 outros artistas tentaram fazer aquela estátua, não conseguiram, até que Michelangelo, aos 26 anos, foi convidado para esse desafio, e em 2, 3 anos ele conseguiu. Em 1501 a 1504, mais ou menos, ele conseguiu. Mais de 520 anos. E ele disse que tirou só, né, o excesso de pedra. Então é como se nós tivéssemos, ao longo da nossa jornada, né, de espírito, a gente vivesse sobrevivendo em busca da nossa sobrevivência, o que é natural, né? Imagina aquela época do homem das pedras, se a gente não corresse, se a gente não juntasse alimentos, se a gente não nos protegesse as pessoas que estavam perto, estava bem difícil, porque nós iríamos ser comidos ali pelos leões, iam ser atacados. Então, esse instinto de sobrevivência ainda perdura na criatura humana até hoje. Por isso, ainda o egoísmo, o orgulho, a vaidade, ainda ela está inserida, esses sentimentos ainda estão inseridos na criatura humana. Todos nós estamos inseridos nela. Então, essa linha de reflexão ela é interessante, porque a gente também se coloca no lugar, porque muitas vezes a gente, em um discurso religioso, principalmente dentro das religiões, né? Nas palestras, religiões, diversos setores onde a gente tem a oportunidade de falar, muitas vezes as pessoas acabam nos colocando em um patamar que a gente não está, nenhum de nós estamos. Todos nós temos nossas más inclinações, as nossas falhas, então é muito fácil nós chegarmos e trazer um discurso, né, de que esses dias eu vi um rapaz de uma outra denominação religiosa falando de um tema parecido e
numa linha de imposição muito firme, muito forte, para que a gente pudesse, né, que as pessoas que estavam ali escutando, foi no rádio, seguisse aqueles ensinamentos, caso contrário, Jesus, né, vai levar as pessoas para o fogo eterno. E a pessoa que está falando, né, nós, né, que estamos aqui falando, e nossa condição, então nós temos como obrigação de nos colocar também no meio, porque estamos todos no mesmo patamar. Não tem ninguém, se tivéssemos em patamares diferentes, não estaríamos na Terra. Estaríamos aqui sobre missão, então, não é isso. Todos nós estamos aqui para aplacar, para trabalhar as nossas más inclinações, que muitas vezes a gente desconhece. Muitas vezes a gente não sabe as provas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Por isso a nossa dificuldade nesse despertar. O Cristo veio há mais de 2000 anos e ainda a gente titubeia, sem entender mais ou menos as suas palavras, achando bonito. Um país altamente religioso, mas ainda no ranking lá atrás em termos de caridade. No ranking lá atrás em termos de estender a mão para com as outras pessoas. Isso é pesquisa, né? Eu trazia em palestras anteriores a pesquisa da Fundação de Caridade da Inglaterra, que traz isso, né? O Brasil está no número 83 em termos de doação de caridade. Então o tema é bem pertinente para que a gente possa realmente tentar avançar. O Cristo, quando ele veio para a Terra, ele tentou quebrar isso. Então, fazendo essa analogia com essa frase de Michelangelo, que tirou ali, né, o excesso de pedra, é como se nós estivéssemos cheios de excessos. Excessos de cuidado, excessos de apego, excessos de várias ordens, de várias ilusões, que Joana de Anjos, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, vai falar que nós deveríamos viver na realidade de si, que é a realidade do espírito, e não no capricho do ego. Então é como se a gente tivesse acumulando caprichos do ego, criando necessidades desnecessárias para com o espírito, porque existem as necessidades do corpo, existem as necessidades do espírito. Só que as necessidades de nossas obrigações, as nossas responsabilidades para com o corpo são pequenas em relação ao tamanho que a gente faz em relação, para com o corpo. Então a gente precisa do alimento, a gente precisa de saúde, ter cuidado nisso, aquilo, mas a gente busca tantas coisas desnecessárias que acaba a matéria, o corpo, o aparelho biológico sobrepondo a nossa essência de espírito. É isso que Joana de Anjos chama a atenção nesse livro. O capricho do ego, ele pode de fato ser uma ilusão, né, disfarçada ali, que faz com que a gente fique cego para a realidade do espírito. Então, o Cristo, quando ele veio para a Terra, ele tentou quebrar tudo isso, quebrar esse modus operandi da humanidade, que serviu até certo ponto, claro, como eu falei, nós deveríamos realmente sobreviver. Na pandemia, eu lembro que um colega tinha comentado, acho que vocês devem ter diversos exemplos disso, mas um colega tinha comentado, na época da pandemia, que foi num supermercado comprar alguma coisa, e a gente viu nos noticiários, eu acho, né? Só pode pegar 5 papéis higiênicos, só pode pegar... E tinha gente com os carrinhos, tudo, né, cheio de isso, cheio daquilo e tal. Então, as pessoas, tudo... Isso, não estamos falando aqui de forma de julgamento. A gente poderia também estar nessa condição. Talvez não tivesse, porque não tínhamos condições financeiras de comprar. Então, todos nós estamos no mesmo nível. Se a gente achar que não estamos, é o outro, dificilmente a gente vai conseguir melhorar. A gente precisa se colocar no lugar das outras pessoas, entender a nossa condição pequenina no mundo, para que a gente possa se tornar grande, diante das nossas sombras. E a partir daí nós dar passos verdadeiros no caminho realmente da evolução, no caminho do despertar. Então isso era natural, naquela época as pessoas realmente viviam para si. E o Cristo, quando veio, ele tinha esse propósito, retirar aquela criatura da ignorância. Amélia Rodrigues diz isso no livro de Divaldo Franco, no livro Até o Fim dos Tempos, psicografado por Divaldo Franco. E Amélia Rodrigues diz,
o propósito, o objetivo, a missão principal do Cristo aqui na Terra era retirar a criatura humana da sua miséria mais grave, que é a ignorância sobre si, a ignorância sobre a vida e a ignorância sobre o outro. Então ele tinha como propósito retirar da ignorância. Então nós acumulamos muitas coisas materiais, sentimentos materiais, orgulho, vaidade, egoísmo, ambições materiais, e o Cristo veio para dizer, olha, a vida não é só isso. Eu vim aqui para dividir. Inclusive ele disse isso lá no Mateus capítulo 10, versículo 34. Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Mateus 10, 34. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. E quando a gente questiona, quer dizer, quando os colegas questionaram, Emmanuel, está lá no livro Consolador, na terceira parte, na pergunta 304. O que é que quer dizer isso? Qual o espírito destas letras, quando Cristo disse que não ia trazer a paz, mas sim a espada? Emmanuel vem dizer, na pergunta 304, Cristo quis dizer a espada renovadora, aquela que o homem deve tomá-la de si para iluminar os seus caminhos, para trabalhar ali alguns sentimentos que ele ainda tem. 3 sentimentos: orgulho, vaidade e egoísmo. E uma falta de conhecimento, ignorância. Então, orgulho, inveja, egoísmo e ignorância faz parte da criatura humana até hoje. Até hoje nós vivemos dessa forma. Vivemos, vamos realmente titubeando ali, mas esquecemos de fato que estamos no mundo a trabalho, né? Para crescer, para evoluir, para adquirir habilidades e competências. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Só que falta realmente uma condição mais espiritual para que a gente possa, de fato, enxergar tudo isso. Então, Cristo, ele tinha esse propósito. E podemos citar diversos versículos aqui, se citarmos, por exemplo, Mateus capítulo 22, versículo 21, quando aquelas pessoas trouxeram aquela moeda, bem, todo mundo conhece, devemos pagar os impostos, sim ou não? Né? E o Cristo disse, mas qual é essa imagem aí que está na moeda? É de César. Então, dá a César o que é de César. O que é que ele quis dizer? Não é um versículo simples, alegórico, mas dá a César o que é de César. O Cristo queria dizer que as coisas materiais são materiais, as coisas espirituais são espirituais. As coisas do mundo são do mundo, as coisas do Espírito são as coisas do Espírito. É como Divaldo Franco, nesse quase recém-desencarnado, acho que mês passado ele desencarnou, e no Instagram dele, da Mansão do Caminho, colocaram algumas frases, e uma delas é bem interessante. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. É como se o Cristo tivesse dito isso, né? Dá a César o que é de César. Nós devemos realmente cultivar o que somos, não o que temos. O que temos são ferramentas pedagógicas para nos ajudar nesse processo de interação com a vida. Esse processo de interação. Então, tudo que chega para a gente, dinheiro, pessoas, frases, faltas, abundâncias, o que é que eu tenho que aprender com tudo isso? Há um mês atrás, eu comprei um produto, né, na internet, e eu não conhecia o rapaz que me vendeu, mas ele entrou em contato, e aí eu fiquei meio cismado, porque o valor não era baixo, né, pelo menos para as minhas condições. E aí ele disse, não, pode fechar negócio, está aqui o produto está aqui nas minhas mãos, quando você fizer o Pix, eu lhe entrego o produto, lhe entrego a senha de acesso, tudo. E eu disse, meu Deus, né? Aí geralmente o que é que eu faço? Eu respiro fundo e sinto alguma coisa, né? Se eu não me sentir bem, aí eu não... Isso é qualquer coisa, né? Às vezes eu estou no carro, vem alguma pessoa, é assalto, é isso, é aquilo. Peraí, deixa eu respirar. Então, se eu me sentir bem, não é nada. Então, fico tranquilo. Se eu não me sentir bem, vai acontecer alguma coisa. Geralmente isso acontece, não sei porquê. Os doidos fazem isso, né? Então, aí eu respirei fundo e disse, não, vai. Aí fiz o Pix. Pô, rapaz, recebi do Pix. Está aqui a senha, está aqui. Poxa, pai, entrei e ele me entregou mais coisa. E ele ofertou isso. Não, você vai ganhar de brinde isso aqui. Pô,
e mais uma assistência. Estou aqui 24 horas no celular, assistência a você. Tive dificuldade de acesso em algumas coisas, ele foi, conseguiu. Puxa, rapaz, muito bom, gostei do produto. Sexta-feira passada, ele me ofertou um outro produto, mais caro um pouco do que o primeiro. Isso é muito mais caro e aí eu estou sem condições realmente. Não, faço um esforço, porque realmente é uma oportunidade. Tá? Eu estou aqui já com as senhas. Eu digo, rapaz, realmente é muito bom. Pode fazer o Pix, naquele mesmo Pix, só que eu não respirei. Aí eu fiz o Pix. Até hoje. Né? Foi sexta, né? Aí eu estou mandando, sexta, sábado eu mandei mensagem para ele, domingo eu mandei mensagem para ele. Nada dentro, tomara que aqui ele assista, né? E se compadeça, né? Mas assim, aí eu mandei mensagem, nada, e aí eu pensando, né? Sábado, domingo, segunda-feira eu comecei a pensar, pois isso não me afetou, essa perda desse recurso. Realmente não me afetou. De fato, não me afetou. Talvez em outras oportunidades tenha me afetado. O valor não foi baixo, um valor alto. Mas o que é que eu pensei? Eu não estou falando aqui porque, não, se tivesse me afetado, eu diria, né? Me afetou e eu chorei. Não, mas realmente não me afetou. E aí eu pensei, puxa, tudo isso são ferramentas para que possa me ajudar. Talvez, se ele tivesse me entregue o produto, eu não teria testado esses sentimentos em mim. Eu não teria ganho. Então ele não me entregou, eu tive ganho. Quem ganhou fui eu, com essa experiência. Então, tomara que ele pague, né? Que ele apareça, né? Pelo menos. Mas, para mim, está tudo, assim, tá tudo bem. Eita, corta aí. Não está bem, eu tenho que receber. Se ele vê que está bem, né? Não vai me pagar, né? Quer dizer, ele sumiu, né? Ninguém vai pagar de todo jeito. Mas, assim, isso é um exemplo para que a gente possa realmente aprender com essas coisas, né? Há um tempo atrás, na época que eu estudava psicologia, teve uma senhora que estudava ela era de Santa Cruz, ela estudava com a gente, e um dia ela chegou chorosa, muito chorosa, na sala, chorou, e perdeu, morreu, tal, e todo mundo ficou meio compadecido com aquele choro dela, né, desesperador, né, quase que não teve aula ali, todo mundo consolando ela. E aí as pessoas foram saber realmente, de fato, quem foi. Foi um parente, uma mãe, um filho, quem seria a pessoa que ela tinha perdido ali. E aí foi a cadelinha dela. E na época, né, o pessoal, inclusive eu, na época, o pessoal disse, um cachorro, né? Apesar que foi bem trágico, parece que ela tinha deixado num tipo um hotelzinho, e deixaram a coleira dela, né? E aí na coleira ela tentou pular e ficou né, enforcada, alguma coisa assim. E aí uma parte da turma ficou, poxa, como assim, né? Perder tempo com isso, né? Então, inclusive eu disse, rapaz, eu pensei que era, né? Então fiquei assim também, uma coisinha. Aí quando foi umas 2 semanas atrás, eu comprei uma cadelinha para as crianças. Uma cadelinha maravilhosa. A gente foi em Recife buscar, trouxe, e a cadelinha 3 meses. E as crianças ficaram maravilhadas, né? Porque criança gosta, né? A cadelinha corre para um lado, corre para o outro, fiz, né? Tal. Até eu fiquei, né? Brincava com ela, eu ia para lá, corria para cá, e ficou aquele negócio todo. E aí, quando foi semana passada, ela adoeceu domingo retrasado, ela adoeceu e vomitou bastante, isso, aquilo, outro. Aí minha esposa foi, depois de uns 2 dias, viu que ela não melhorou, levou no hospital, fez vários procedimentos lá, várias coisas, transfusão, isso, aquilo, outro, passou mais uns dias, faleceu. E aí, eu, minha esposa, 3 filhos, teve alguém que ficou desesperado, chorando. Foi eu. Mais do que todo mundo. Quando eu fui olhar ela no hospital, eu estava lá já, né? As crianças choraram, aquele choro de rico, né? São todo mundo pobre, né? Mas aquele choro de rico. E eu aquele choro de pobre, porque eu sou pobre mesmo, então
desesperador, quase que eu me atirava ali no chão. Então, até quinta-feira da semana passada, eu achava que era apenas uma cadelinha. Mas de quinta-feira para cá, não é só uma cadelinha. É um ser. Então, a vida ela vai ensinando a gente a compaixão, o amor, esse sentimento que acaba ligando as criaturas, ligando os seres. E é a partir daí que a gente vai aprendendo e se lapidando, melhorando, para que a gente possa aí, de fato, conseguir avançar. E a gente só avança quando a gente olha para dentro. A gente não avança olhando para fora, nesses caprichos do ego que Joana de Ângeles fala, mas na realidade do si, olhando para dentro da gente e quais são os sentimentos e emoções que estão aqui, para que eu possa ir melhorando, para que eu possa ir avançando, para que eu possa, de fato, encontrar um caminho que me leve a Deus, um caminho que me leve à salvação, um caminho que nos leve, de fato, ao que importa nessa vida. Mas a dor, ela acaba ensinando. A dor é um mestre, né? É o nosso professor, que acaba realmente tendo o poder de lapidar, de pegar essa pedra realmente e tirar os excessos e conseguir encontrar, porque as ilusões da vida não têm esse poder. Eles não conseguem alcançar um coração humano, não conseguem alcançar. Mas algumas coisas, e uma criaturinha pequenininha, 3 meses, conseguiu alcançar alguns corações. Então isso, de fato, faz com que a gente consiga enxergar, talvez, né, alguns anos atrás, eu não tinha essa sensibilidade, mas passei a ter. Então todos nós precisamos passar por algumas situações, né, que são realmente benéficas para o nosso crescimento, porque nós estamos na Terra a trabalho, né? No livro Boa Nova, por exemplo, no capítulo 6, Fidelidade a Deus, é um diálogo de Jesus com Tadeu, né, um dos apóstolos, e Tadeu pergunta a Jesus como é que nós devemos nos comportar no mundo do jeito que está. E Jesus, né, o livro ele traz algumas passagens, né, que não estão bem amplas nos evangelhos, e aí Jesus diz isso, que nós devemos nos comportar olhando esses detalhes da vida e entendendo que nós estamos a laborar num grande campo, com muito esforço. Nós precisamos de muito esforço. Capítulo 6 do livro Boa Nova. Eu gostei desse capítulo porque no livro dos Espíritos diz que um pouco de vontade, né? E no capítulo 6 do Boa Nova ele diz muito esforço, né? Claro, temos que ter um pouquinho de vontade, mas precisamos de muito esforço porque estamos, de fato, em um mundo de provas e expiações. E às vezes a gente quer que algo de fora nos ajude e nos tire, né, disso, né? Esses dias um colega estava dizendo, ele é de uma outra denominação religiosa, eu gostaria que Deus viesse e me transformasse, e que Ele viesse realmente e fizesse com que isso, aquilo, outro. Mas não vai, meu irmão, não vai. Deus te dá a bênção diária para que tu possas realmente tentar enxergar as coisas que importam na vida. É igual a gente estar matriculados em uma faculdade, qualquer curso, e de repente eu falo para o diretor da faculdade ou o professor, me passe, eu quero que o senhor me passe, que me dê o diploma. Ele vai dizer, o importante não é o diploma, o importante é o que você aprende enquanto estiver aqui estudando. O importante é que quando você terminar o curso, você saia daqui aprendendo. Crie realmente essas competências para usar, de fato, na sua profissão. Mesma coisa na Terra. Impossível nós chegarmos e... Não, esse é o escolhido, então você não vai passar mais nada. Não. Todos nós precisamos passar por diversas dificuldades. Então, Cristo, quando a Amélia Rodrigues diz que o propósito dele era retirar a criatura humana da ignorância, de fato era, né? Como eu falei, dei esse exemplo de Mateus 22, 21, quando ele fez a separação da moeda. Se nós pegarmos também João, capítulo 8, versículo 5, né, quando os escribas e os fariseus levam aquela mulher, né, que foi pega em adultério, né, e eles dizem, na lei dizem que devemos apedrejar, e na lei diz isso mesmo, né, no Levítico, né, na Torá,
um dos livros do Velho Testamento, capítulo 20, versículo 10, tem dizendo que deveria ser apedrejada. E quando levam para o Cristo diz, quem não tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, o Cristo acaba fazendo uma cisão, de fato. Ele faz essa cisão, né, do pensamento da época, né, para um novo pensamento. E isso, até hoje, nós temos dificuldade de compreensão. Isso ainda até hoje. Né? Se pegarmos, por exemplo, os judeus na época, né, nós tínhamos alguns grupos ali dentro do judaísmo, tínhamos os saduceus, por exemplo. Os saduceus eram um pequeno grupo dentro do judaísmo que acreditava que as bênçãos de Deus não vinham depois, vinham agora. Eles acreditavam que tinha 4 formas dessas bênçãos vir. Vida longa, quem fizer o bem, quem realmente lê ali as escrituras, quem for no templo, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar a criatura com vida longa. Então ele vai viver, vai ser longevo, vai viver muitas décadas. Além de viver muitas décadas, ele vai ter saúde. Além de ter saúde, ele vai ser rico, muito dinheiro. E além de ser rico, ele vai ser próspero. Os saduceus, na época, acreditavam nisso. Até hoje nós ainda permeia, se não todos esses pensamentos, mas parte desses pensamentos permeia. Nós vamos às nossas casas, Emmanuel diz isso, né? A maioria das criaturas vão para as suas casas de orações em busca de coisas. Em busca de coisas. Então nós vamos buscar algumas coisas, uma bênção, não deixa eu adoecer, isso, aquilo, outro, quando na realidade nós devemos vir, Senhor, me ajuda, me abençoa, que eu estou disposto aqui a aprender. Não sabemos quais as provas que possam vir. Estamos na Terra matriculados para aprender, para lidar com as coisas. Só que o pensamento do Cristo, ele acabou sendo deturpado. Ele acabou sendo, de fato, levado a esse entendimento, né, de que nós precisamos de angariar coisas. O livro Caminho, Verdade e Vida diz isso, né? Caminho, Verdade e Vida, capítulo 142. Ele diz que, segundo a mensagem de Emmanuel, ele vem dizer que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria dos divulgadores da Boa Nova tem levantado ou tem divulgado falsos sentimentos com relação ao Senhor que deve servir. Falsos sentimentos em relação à Boa Nova. Está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 142. Então, veja quanto isso é antigo. Depois, Emmanuel que conta, depois dos mártires e dos apóstolos, a maioria dos divulgadores da mensagem do Cristo, né, tem levado, né, a Boa Nova para outros caminhos. Então, note que nós ainda, né, buscamos coisas, ainda buscamos isso, buscamos aquilo, quando nós deveríamos realmente estar com os 2 pés no chão, solicitando, claro, né, as bênçãos do Cristo, mas o resto é com a gente. Não tem o que fazer. É a gente que deve realmente seguir em frente. Então, quando nesse capítulo 15, no item de 1 a 3, especificamente no item 3, quando Kardec diz que a caridade não é um dos caminhos, mas sim o único caminho, o espírito ele entende isso conforme a pergunta 886, que é benevolência, indulgência e perdão. Então, essa caridade ela está bem ampla. Benevolência, indulgência e perdão. Então, não é só essa caridade material, porque o dinheiro, as coisas, são apenas ferramentas pedagógicas, como eu falei, para que a gente possa lidar com aquilo. A gente pode verter, está lá no livro Lázaro Redivivo, de Humberto de Campos, você pode doar fortunas para assistência social, mas se você não se compadecer do outro ser humano, você precisa voltar o quanto antes para aprender. Então, a gente pode, de fato, né, doar coisas. E o Cristo nunca condenou quem tem dinheiro, senão ele não tinha nem ido para a casa de Zaqueu. Tem lá a passagem de Zaqueu. Né? Zaqueu rico, mal visto pelas pessoas, o Cristo foi lá e as pessoas ainda achando ruim, porque o Cristo foi lá e o Cristo ainda disse, hoje a salvação chegou na tua casa. Se puxarmos um exemplo para o Espiritismo, terceira parte do livro Céu e Inferno. Está lá no exemplo 10, Espíritos Felizes, a Condessa Paula. A Condessa Paula, riquíssima, ela desencarna alguns anos depois, a chamada,
tudo bem. Riquíssima, qual o problema? Nenhum. Ela soube lidar aquilo, né? Ela soube lidar com essas circunstâncias que acabou chegando para ela de uma forma diferente. Então, enxergar as coisas do mundo como ferramentas de aprendizado é uma. Agora, enxergar as coisas do mundo como apego, aí é outra. No budismo tem essa frase, né? A origem do sofrimento é o apego que a gente tem. E às vezes a gente está realmente... o que a gente precisa realmente é sair dessa ilusão, né? Quebrar algumas coisas, começar a se questionar. Sabe? Eu acho que precisa isso, né? A nossa condição, né? No livro Ponto Socorro, por exemplo, é um livro psicografado por Chico Xavier, Emmanuel ele vem nos dizer que no mundo espiritual, muitas pessoas, inclusive religiosos, chegam lá numa situação deplorável pela perca de oportunidades que teve nessa vida. Pela perca de oportunidades que teve, puxa, perdi essas oportunidades, isso, aquilo, outro, né? Eu perdi isso, perdi aquilo, claro, porque a gente estava enxergando o mundo com olhar material. Enxergar o mundo com olhar material, enquanto nós deveríamos nos esforçar, todos nós deveríamos nos esforçar, mas temos essa dificuldade, não é fácil. Humberto de Campos tem um livro interessante chamado Relatos da Vida. Em um dos capítulos desse livro, chamado Há 2 Semanas, ele conta que numa reunião mediúnica, participantes da reunião mediúnica estão ali, né, fazendo aquele trabalho que a reunião mediúnica faz, de assistência àquelas pessoas que vêm ali buscar um consolo, um amparo, e no fim da reunião, o guia, o espírito que coordenava aquela reunião, sempre fazia algumas ponderações, trazia algumas mensagens, falava alguma coisa. E um dos participantes antigos do grupo, que cuidava da assistência social da casa, pediu a palavra no final e disse: meu irmão, eu coordeno aqui, junto com algumas pessoas, a assistência social aqui da casa, e gostaria de colocar aqui que nós estamos precisando de recursos materiais. Sem os recursos materiais é muito difícil fazer a doação das cestas, de fazer a sopa, né, da gente fazer algumas coisas. E eu tenho diversas ideias, anotei ao longo desses anos, participando da casa, diversas ideias. Vejo por aí nas ruas pessoas, crianças, mulheres, né, homens, pessoas em estados deploráveis, pedindo uma ajuda mínima que seja, mas eu não tenho recurso suficiente para fazer essa assistência. E eu sei que o Espiritismo ele não prega isso, de estar buscando dinheiro, coisas materiais. Para isso, nós devemos buscar com o nosso próprio esforço e dar nosso papel de doação. Eu peço desculpas, mas humildemente eu peço que, se o senhor puder interceder por mim, eu me coloco à disposição de pegar esse recurso, o qual você, outras pessoas, outros espíritos bons possam, né, nos blindar com esses recursos e fazer um trabalho assistencial aqui na casa, que realmente vai aplacar, vai acolher os corações daquelas pessoas que estão precisando. E o Espírito disse: muito simpática a sua petição, realmente, precisamos pensar nisso. Como a hora já se excede, na próxima reunião eu volto aqui e dou a resposta. E aí o companheiro, chamado Rogério, ficou, né, na expectativa. Na próxima reunião o Espírito vai dizer alguma coisa. E aí passou. A reunião foi num dia da semana, com 8 dias depois tinha reunião. Aí passou 1, 2, 3 dias, todo mundo ali cuidando dos seus trabalhos. Certa feita ele estava passando por uma rua, não tinha ninguém na rua, a rua um pouco deserta, deu um redemoinho lá e um monte de poeira subiu, aquele redemoinho, aquela poeira, ele cobriu os olhos. De repente ele viu na sua perna uma nota, vamos atualizar a moeda, R$100. Ele viu uma nota de R$100 na sua perna, viu naquele redemoinho, e aí alguém tinha perdido aquela nota, ele pegou a nota de R$100, puxa, R$100, estou liso, não tenho dinheiro, igual a gente, né? Todo mundo liso, pegou, botou na carteira e guardou. Menos de 200 passos depois, uma senhorinha: meu filho, estou precisando de R$20 para comprar esse remédio, está aqui a receita, meu filhinho está precisando. Ele está acamado. Não, minha senhora, que é isso? Eu não tenho não. Eu não tenho dinheiro nenhum não. R$20.
para comprar esse remédio, eu imploro que o senhor possa me ajudar. Não, eu não ganhei na loteria, como é que eu vou ajudar? Eu não posso não tenho. Por mais que a senhorinha tivesse implorado, mas Rogério não atendeu a sua petição. Passaram os dias, reunião mediúnica, está lá Rogério na expectativa da resposta do Espírito, e aí o Espírito esqueceu aquilo, não falou mais nada, mas no final Rogério, um pouco inquieto, disse: meu irmão, está lembrado, a nossa reunião está já terminando, está lembrado daquela nossa petição que fizemos na semana passada? Eles: claro, meu irmão, com certeza, eu estou lembrado. Mas se você não pode se desapegar de R$20, o qual nós colocamos R$100 na sua perna, imagina se colocarmos alguns milhões. Então a gente às vezes está no discurso. E o discurso é muito bonito, né? Vir aqui falar, assistimos palestras e a gente vê aquelas empolgações. Meu irmão, né? Nós somos também da mesma laia, né? Às vezes eu vejo algumas palestras na internet, né? Fantástico, eu assisto periodicamente, mas às vezes tem alguns exageros que eu digo: meu irmão, tu é da mesma laia que eu, para quê? Para que esse negócio todo? Todos nós temos essas dificuldades, senão estaríamos em outro planeta. Você está no mundo de provas e expiações e está dizendo que é esse nível. Não é, cada um de nós, cada um, claro, nas suas áreas, cada um com suas dificuldades, mas eu acho que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro e tentar entender de fato o que é que aquilo pode fazer com que aqueles ensinamentos podem melhorar em mim. O que é que essas lições, o que é que esses exemplos podem fazer para realmente a gente conseguir avançar um pouco. Gratidão. Temos a campanha do Trio, que são todos os domingos, a partir das 8 da manhã. Esse dia o desejo de participar, procurar Sebastião. Também temos a Sopa Fraterna, esse dia o desejo de doar verduras, algum alimento, tudo é bem-vindo. Também vai ter um bazar, quem puder ajudar a fazer roupas que não usam mais, calçados também serão bem-vindos. Todo esse dinheiro a ser arrecadado para ajudar na casa. Também temos a livraria, com livros aqui na frente promocionais, e temos também lá dentro mais outros